Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares, língua portuguesa, continuando sintaxe. Aí você já viu, né, lógico, já assistiu ao outro bloco, viu o complemento nominal. Agora você vai ver o parceiro dele, mas é o parceiro dele que, em vez de ajudar, complica. Conhece alguém assim? Em vez de ajudar, complica? Tem muito. Pode ficar tranquilo. Por que complica? Porque eles se misturam. Aí você fica perdidinho. Aí você fala assim, Alexandre, então eu vou desligar, já que vai me complicar, eu entendi o outro. Não, também calma, sem desespero. O que você vai tentar perceber? O adjunto adnominal isoladamente não é difícil não. O problema é quando eles se misturarem. Complemento nominal, bloco anterior, com adjunto adnominal este bloco. Mas aí eu vou criar um macetinho no final e você vai ver que a diferença não é também como falam por aí, gostam de enfeitar o pavão. Então vamos lá, primeiro detalhe importante, adjunto adnominal, ele só se associa a substantivo. Pode parar. Então, não existe adjunto adnominal ligado a adjetivo, a advérbio, a outro pronome. Não. Adjunto adnominal é um termo, repare, que modifica somente substantivo. Só pode estar ligado a substantivo. Isso aí tem que estar na ponta da língua. Vou colocar até aqui, ó, asterisco. Um outro detalhe bom para você botar no caderno, eu quero que você coloque, por favor, eu estou olhando você daqui, você vai escrever o seguinte, que o complemento nominal, você se lembra, ele necessariamente tem de ser preposicionado. Legal. O adjunto adnominal, repare, ele pode ser preposicionado, não que ele deva. Então, quando você vir um termo não preposicionado ligado a um substantivo, esse termo, sintaticamente falando, é adjunto adnominal. Alexandre, diga-me, não existe exceção não? Existe, não há dúvida. Aí vai ter um tal de um aposto especificativo, que vai dar nome ao ser anterior. Por exemplo, o professor Alexandre está falando. Alexandre aqui não vai ser adjunto adnominal de professor. Você vai ver no futuro, calma, não se desespere, vai ser um tal de um aposto especificativo. Mas, retirando o aposto especificativo, se você encontrar qualquer palavra, qualquer termo ligado a um substantivo que não seja preposicionado, de novo, sintaticamente, vai ser um adjunto adnominal. Alexandre, por favor, dê-me exemplos. Então vem comigo. Acompanhe, olhe para cá. Veja, o aluno saiu. Repare, aluno, michuruca, tá? É o substantivo. Preste atenção nisso. Veja agora, preste atenção. Não, tá com sono? Tá com sono? Então, sabe o que você faz? Você desliga o vídeo, vai dormir e depois volta, meu aluno. Sabe por quê? Porque senão daqui a pouco você não entende nada, fica preocupado, daqui a pouco tá aí, ó, Alexandre deu lá, não entendi nada, porque estava com sono. Então você agora vai levantar o moral, respire fundo, olhe para o que eu vou lhe dizer. Repare, este O aqui, morfologicamente, morfologia, classe gramatical dele, qual é? Este O é um artigo, não há dúvida, é um artigo. Mas só que eu não quero morfologia. A gente não está estudando a morfologia. A gente está estudando a sintaxe. Então, sintaticamente, esse artigo, quando aqui, ligado ao substantivo, vou melhorar. Já que o artigo, ele vai se ligar ao substantivo, sintaticamente, eu vou até mudar a canetinha, vou botar em vermelho. Sintaticamente, este O é um adjunto, adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Alexandre, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo. Então diga.
Ele é artigo ou ele é adjunto adnominal? Os dois. Mas só que artigo é para morfologia, é a classe gramatical dele. E adjunto adnominal é para sintaxe, é sintaticamente falando. Como eu lhe disse, qualquer termo que se associa ao substantivo sem preposição, veja, sintaticamente será um adjunto adnominal. É difícil? Não é nada. Vamos embora, vamos treinar. Repare, este aluno saiu. Mesma coisa, mesma conversa fiada. Aluno é substantivo. Veja, substantivo está aqui. Este, repare, é pronome na morfologia, pronome demonstrativo. Mas eu não quero a morfologia, eu quero sintaticamente. Sintaticamente. Se este pronome está ligado ao substantivo não preposicionado, repare, ele é o tal do AA. O que é AA, Alexandre? É cadeia de aminoácidos? Lógico que não, né, meu aluno? Veja, presta atenção. É o tal do adjunto adnominal. Pô, Alexandre, é meio esquisito, hein? Não, é treino. Repare só. Outra. 2 alunos saíram. Acompanhe. Alunos, substantivo. Veja comigo. O que é, gramaticalmente falando? Quanto à morfologia, 2 é o quê? É numeral. Mas só que eu não quero a morfologia, repito. Eu quero a sintaxe. Toda vez, quando eu encontrar, repare só, um termo não preposicionado ligado a um substantivo, sintaticamente vai ser um adjunto adnominal, mais conhecido como AA. Alexandre, só uma dúvida. Pode falar. Mas por que ele não seria um complemento nominal? Não, veja, você já sabe. Complemento nominal é um termo necessariamente preposicionado. Repare que ali não há preposição. Então, se não há preposição, eu tenho uma certeza, é adjunto adnominal. Direitinho, entendeu? Então tá bom. Então vai, continue aqui comigo. O aluno inteligente saiu. Veja, aluno, mais uma vez, substantivo. Repare que aqui eu tenho o artigo O e tenho o adjetivo inteligente. Vou repetir, não me interessa, concentre agora, a classe gramatical neste momento. Eu quero sintaticamente qual é o papel desse artigo, qual é o papel desse adjetivo. Repare, se eles estão ligados a um substantivo e ligados não por meio de uma preposição, como não há preposição na jogada, são 2 o quê? Repare, AA, são 2, adjuntos adnominais. Percebeu como é que não é difícil? É uma questão de treino, é lógico. No início, gera um certo desconforto. Por quê? Porque, na verdade, o que você está fazendo é uma tal análise morfossintática. Pô, Alexandre, eu nunca imaginei que fosse fazer isso na minha vida. Mas você vai. É uma questão de tempo, vai subindo degraus, daqui a pouco você vai ver. É igual o programa do Ratinho, é sucesso. Então, vai, tenta de novo. O carro do aluno é este. Vamos devagarzinho. Primeiro, carro é substantivo. Substantivo está aqui. Repare que o O é o artigo, ok? Na morfologia. E na sintaxe? Se ele está ligado ao substantivo e não traz consigo preposição, sintaticamente o danadão é o tal do AA, adjunto adnominal. Apareceu o primeiro rolo. Cadê, Alexandre? Está aqui, ó. Repare que do aluno é um termo preposicionado. Aí, olha o que você tem que fazer aqui, ó. Você tem que colocar um pé atrás. Por que você tem que colocar um pé atrás? Porque você já sabe que o tal do complemento nominal, ele pode ou ele deve ser preposicionado? Ele deve ser preposicionado. E o adjunto adnominal, ele pode. Então, quando você encontrar um termo preposicionado
ligado a um substantivo pode ser um complemento ou pode ser um adjunto. Alexandre, e como é que eu vou fazer essa diferença? Mole. Veja comigo. Carro, no bloco anterior eu expliquei. É um substantivo abstrato ou concreto. Você precisa, preste atenção, você precisa do motorista, você precisa de um corintiano sentado ali, fazendo besteira, normalmente, brincadeira, tá? A galera do Corinthians vai ficar chateada comigo por causa disso. Então, você precisa pensar no motorista para enxergar o carro. Eu acho que não, o carro pode estar estacionado. Então, a imagem no carro, ó, do carro, não depende do corintiano. Tô brincando, foi brincadeira de novo. Não depende do motorista. Então, se não depende do motorista, o carro tem uma imagem independente. Por isso que o carro é um substantivo, repare, um substantivo concreto. Veja comigo, toda vez, coloque no papel, hein? Quando você encontrar um termo preposicionado, uma locução preposicionada ligada a um substantivo concreto, 100% será essa expressão, essa locução. Este termo preposicionado será um AA, ou seja, será um adjunto adnominal. Alexandre, repete para mim, vou repetir. Quando você encontrar, preste atenção, uma expressão, uma locução preposicionada ligada a um substantivo concreto, sintaticamente, essa locução, que na verdade, já que essa locução está qualificando, está restringindo um substantivo, ela tem na morfologia a seguinte classificação, locução adjetiva. Locução adjetiva é morfologicamente falando e sintaticamente falando, adjunta adnominal. Adjunta adnominal, repito, por quê? Porque está ligado a um substantivo concreto. Pelo amor de Deus, ô piá, coloque isso aí no papel. Tá bom? Tá bom. Então, beleza. Então, agora vem com o tio para cá, deixe-me ver o tempinho, tá bom? Repare, me enquadrou, vem vindo. Aí peguei meu copinho aqui de água, que o tio tem que beber água. A idade, você vai ver só quando você ficar velho. Acompanhe, meu aluno. Agora vamos para o rolo. O rolo é o seguinte. Você já viu que quando o termo ele é não preposicionado, ligado ao substantivo, não há rolo, adjunto adnominal. Mesmo que você não se lembre neste momento, você vai se lembrar de tanto estudar, vai se lembrar do seguinte, quando você vir um termo preposicionado ligado a um adjetivo, esse termo preposicionado vai ser um complemento nominal. Legal. Quando você encontrar um termo preposicionado ligado a um advérbio, também será um complemento nominal. Mas, Alexandre, e quando eu encontrar, repare agora, um termo preposicionado ligado a um substantivo? Aí varia. Varia por quê, Alexandre? Varia se o substantivo é concreto ou é abstrato. Repare, olhe para cá. Se você encontrar, vou repetir, uma expressão, uma locução, um termo, tudo é a mesma coisa, preposicionado. Por que eu estou falando que é preposicionado, meu aluno? Do é a contração da preposição de mais o artigo o. Ok? Então, se você encontrar um termo preposicionado ligado a um caderno, vou fazer aquela pergunta-chave. Caderno é substantivo concreto ou abstrato? Para você imaginar o caderno, é necessária a presença do estudante? Lógico que não. Então, a imagem do caderno, ela é independente. Por isso que vamos chamar o tal do caderno de substantivo. Vou escrever aqui, substantivo, subs. Deixe-me tirar essa setinha para cá.
substantivo concreto. Toda vez quando nós encontrarmos uma expressão preposicionada ligada a um substantivo concreto, a expressão preposicionada vai ser a, ou seja, vai ser adjunto adnominal. Por favor, não deixe de colocar isso no caderno, no papel. Dá rolo, cuidado. Agora, só para você se lembrar, a sala está cheia de alunos. Só aquele lembrete. Repare que de alunos é uma expressão preposicionada ligada a cheia. E veja que cheia é um adjetivo. Toda vez quando nós virmos uma expressão preposicionada ligada a um adjetivo, aí é 100%. Pode ficar tranquilo. Ligada a um adjetivo é o tal do CN. Lembra CN? CN é o complemento nominal. Aí tem que estar na ponta da língua. Alexandre, e se vier ligado a um advérbio? Você se lembra. Repare, viu uma tal expressão, uma tal locução preposicionada, olha a setinha, ligada a um advérbio, lembre-se, o mente, independentemente, o mente, normalmente, eminentemente, vai formar advérbios. Então, independentemente é um advérbio. Vou colocar aqui, advérbio. Toda vez quando eu encontrar, concentre agora, uma expressão preposicionada ligada a um advérbio, adivinhe qual é a função sintática dessa expressão preposicionada. É isso, caboclo. É o tal do CN, é o complemento nominal. Então, este resumão aqui, você tem de fazer um quadrinho. Faz aquele esquema de memorização. Faz assim, substantivo concreto, levou a setinha, adjunta adnominal. Adjetivo, advérbio, levou setinha, complemento nominal. Alexandre, fala. E quando vier um substantivo abstrato? Vou até beber um golinho de água. Me desesperei, desesperei-me. Quando vier substantivo abstrato, é rolo. Pode ficar tranquilo, é rolo. Vem. Mas, Alexandre, é rolo que eu vou desenrolar de que maneira? Calma. Vamos passo a passo. Primeiro passo. Descoberta, a descoberta da América e a descoberta de Colombo. Você sabe que descoberta é o ato de descobrir. E eu já lhe disse no outro bloco que todo ato é um substantivo abstrato. Estamos juntos? Beleza. Então, descoberta, se é o ato de descobrir, é um substantivo abstrato. Eu vou escrever aqui, substantivo, repare, substantivo abstrato. Tá legal? Então, repare que aqui nós temos um substantivo abstrato. E veja, além disso, que há duas expressões preposicionadas ligadas a esse tal substantivo abstrato. Então, veja se você vai entender agora. Repare, quando nós virmos uma expressão preposicionada ligada a um substantivo abstrato, concentre. Para eu saber se o termo aqui preposicionado é um complemento nominal ou é um adjunto adnominal, basta ver se no contexto a ideia passada pelo termo é uma ideia ativa ou uma ideia passiva. Repare, a descoberta da América. Essa América, ela descobriu ou ela foi descoberta? Ela foi descoberta. Então, se ela foi descoberta, ela sofreu a ação.
Se ela sofreu ação, veja, aqui este termo é um termo paciente. Tá vendo comigo aqui? Se ele é um termo paciente, passivo, CN. Ele é um complemento nominal. Aí, igual magia. Isso aqui não é mole não, meu filho. Alexandre, e se ele não for paciente? Ele vai ser agente. Ele vai agir. A descoberta de Colombo foi importante. Repare que Colombo descobriu. Se Colombo descobriu, ele agiu. Ele foi o agente da descoberta. Aquele que é o agente é o ativo. Eu vou escrever aqui agente. Agente é aquele que age. É o agente do caso, aqui no caso da descoberta. E olhe como é que começa a palavra agente. Com A. Não é por acaso que quando o termo for agente, ligado a substantivo abstrato, ele vai ser o adjunto, adnominal. Matou a pau. Alexandre, vou ter de fazer isso sempre? Toda vez. Toda vez quando você for ter de analisar uma expressão preposicionada ligada a um substantivo abstrato, você vai ter de fazer isso. Não há outro caminho. Ok? Aí, meu filho, o resto é fazer o quê? Sabe o quê? É treinar. Então vamos fazer um exercício. Vem comigo, acompanhe. Questão número 1. Vamos embora. O adjunto adnominal foi grifado em letra A. O professor de matemática recebeu o prêmio. Repare que o sublinhado é o professor. Ao pé da letra, aqui, ó, o isoladamente é adjunto adnominal, mas só que ele não sublinhou o ele sublinhou o professor. Então, na verdade, aqui ele sublinhou o núcleo do sujeito. Espera aí, deixa eu me botar minha canetinha aqui. O núcleo do sujeito, no caso, do verbo receber. Então, o núcleo aqui é professor e o isoladamente seria o adjunto adnominal, mas não é o que está sublinhado, letra A está fora. Letra B, o professor de matemática. Professor, eu pergunto a você, é substantivo abstrato ou concreto? Concreto, coloque aí, substantivo concreto. Quando nós virmos uma expressão preposicionada ligada a um substantivo concreto, essa expressão vai ser adjunto adnominal ou complemento nominal? Adjunto adnominal. Matou a pau. Letra B, pode marcar que é a resposta. Letra C, o professor de matemática recebeu o prêmio. Repare que tudo que ele sublinhou, isso tudo é o sujeito. Olha lá, ó, quem recebeu o prêmio? O professor de matemática. Então, na letra C, o sublinhado é o sujeito. Na letra D, o professor de matemática recebeu o prêmio. Repare, recebeu o prêmio, o que ele destacou aqui? Foi o tal do predicado. Predicado é tudo exceto sujeito. Então, ele quer o adjunto adnominal, a letra D de dado realmente está fora. E na letra E, o professor de matemática recebeu o prêmio aqui é o que completa a ideia do verbo receber, que é transitivo direto, lembra? Então, o prêmio é só o AD, o objeto direto, não é adjunto adnominal, por isso, ratificado o gabarito, é a letra B, B de bola. Questão número 2. O termo grifado é adjunto adnominal em letra A. Aquele político nunca teve capacidade para administrar. Repare que para administrar, isso completa a ideia de capacidade. É uma oração, na verdade, tá, meu aluno? Mas é uma oração cuja função é completar um nome. Por isso que ela é chamada de completiva nominal. Sintaticamente, ela corresponde a um complemento nominal. Letra B. O estatuto exige obediência aos princípios governamentais. Repare que obediência é um substantivo abstrato, né? É o ato de obedecer. E veja que os princípios governamentais não obedecem, eles são obedecidos. Se eles são obedecidos, é um termo passivo, paciente. Se ele é paciente, ele é CN.
Letra C. Tive dúvidas sobre, acerca de algumas teorias matemáticas. Repare que se você tem dúvida de, ou tem dúvida acerca de. Então, repare que esse termo sublinhado na letra C claramente completa a ideia do substantivo dúvidas. Então, se completa a ideia, é complemento nominal. Letra D. Políticos brasileiros têm horror ao nepotismo. De novo, repare, quem tem horror a. Repare que horror é um substantivo e veja um detalhe importante. Esse nepotismo aqui não é ele que tem horror, tá? No caso aqui, são os políticos que têm horror dele. Então, ele não é um termo agente, é um termo paciente. Se paciente é, complemento nominal ele será. Finalmente, na letra E, o surgimento de teorias filosóficas, elas que surgem. O surgimento delas são elas surgindo. Se elas surgem, aqui, as teorias filosóficas, vão representar aquilo que age. O que age é o agente. O agente é o adjunto. É o adjunto adnominal. Por isso, a número 2, a letra E, é a resposta. Partamos para a número 3. Acompanhe. Os termos civilizado, está aqui, ó. O homem civilizado é um adjetivo ligado ao substantivo. Fácil, sintaticamente, adjetivo ligado ao substantivo é adjunto adnominal. E Genebra está aqui, ó. Relógio de Genebra. Veja, se de Genebra está completando a ideia de relógio, ou melhor, está ligada a relógio, que é um substantivo concreto, toda vez quando você encontrar uma expressão preposicionada ligada a um substantivo concreto, você acabou de encontrar um adjunto adnominal. Então, repare que ambos são adjuntos adnominais. É a letra E, é de elegante. Número 4, a impressão digital é composta de inúmeras particularidades. Os termos destacados na oração sintaticamente são fácil. O artigo ligado ao substantivo impressão e o adjetivo ligado ao substantivo impressão, sem qualquer tipo de preposição, não passe mal não. É adjunto adnominal na cabeça. Se é adjunto adnominal sintaticamente falando, a resposta só pode ser letra D, D de Deus. Ok? Me colocou grandão? É isso. Nada demais. Estou esperando você no próximo bloco. Um grande beijo. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.